Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal falando com gente que faz o esporte no dia a dia aqui no Brasil. Meu convidado de hoje, sim senhor, presidente da Associação Atlética Acadêmica Rui Barbosa, seu Carlos Alberto De Simone. Tudo bem, De Simone? Tranquilo? Grande Ari, prazer enorme estar aqui com vocês na Confraria e falar um pouquinho de handebol, falar um pouquinho de esporte. Faz tempo, hein, Ari? Faz tempo, Presidente né? da Associação Atlética Acadêmica Rui Barbosa, hein? Rui Grande Barbosa. Aliás, época, nós hein? estamos gravando hoje, né? Vai ao ar na próxima semana, mas estamos gravando no dia que é aniversário da Escola de Educação Física da USP, hoje completando 88 anos. Parabéns, então, a todos os filhos da IFUSP. Parabéns a todos Exatamente. nós, é isso? E Ari, fizemos a comemoração de 50 anos da IFUSP, hein, Ari? Cinquentenário, a gente estava lá, cara. Estamos no Estávamos livro lá. de honra. Em algum lugar tem esse livro aí, não sei onde é que está, não, mas em algum É lugar a gente. verdade. De Simone, você que é um grande especialista, muita gente conhece, muita gente não conhece, evidentemente. De Simone é um grande especialista no handball. De Simone, você começou no handball jogando muito novinho? Sem dúvida, Ari. Eu comecei com 10 anos de idade. No Esporte Clube Banespa. Na verdade, eu jogava handebol no Colégio Meninópolis, onde eu fiz estudei até o ensino médio, né? Na época era fundamental o ensino médio, mas lá tinha um professor chamado Tedesco, e ele, de origem europeia, romeno, e ele desenvolvia muito handebol no Colégio Meninópolis. E aí, certo dia, o Odimar de Moraes foi lá no Meninópolis e falou que ia ter uma atividade no Banespa, que era o handebol e tudo mais, eu já sabia o que era, e me interessava muito em fazer gols. Isso aí eu tinha 10 anos de idade, 1974. E aí, dali para diante, eu comecei a jogar, gostei do esporte e segui carreira, né, sem parar de jogar aí. Foi muito prazeroso, foi muito legal. Você é canhoto, isso aí te trouxe alguma vantagem ali? Não. O pessoal falou, opa, tem um canhoto Ah, bom, hein? trouxe. Por exemplo, quando a gente foi fazer lá a atividade, famosa peneira, não é, Ari? Tinham 3 canhotos. Na época lá, tinham mais ou menos aí uns 40 atletas que estavam fazendo as atividades e tinham 3 canhotos. Pô, é claro que ajuda, sem dúvida nenhuma. Então, e depois na carreira toda, você acabava disputando posição em seleção, em clubes, sempre com uma quantidade menor de jogadores, né? Com a evolução do esporte, atualmente você não tem tanta essa vantagem por ser canhoto. Os destros conseguem jogar em ambos lados da quadra de uma boa forma, e nós também temos mais canhotos praticando o esporte, mas naquele momento, lá em 1974, e quando eu comecei a carreira, ser canhoto era um bom diferencial. A gente está falando de esporte escolar, né? Depois você foi para o Banespa e aí, na sequência, você chegou a jogar em quais clubes aqui em São Paulo? Eu joguei no Banespa de 74 até 1982. Em 82 eu fui para o Bandeirantes Handebol Clube, que era um outro clube que estava se formando na época, especificamente só de handebol. O Banespa era um clube. Aliás, você é um dos fundadores, junto com o Celso Gabriel e um grande elenco. Exatamente. Fernando Frei, Gabriel e outras pessoas lá. E aí depois de 82 a 86 no Bandeirantes Handebol Clube, e depois joguei no Pinheiros, de 86 até 96, quando eu encerrei a carreira. É, o handball ele permite hoje em dia que o pessoal jogue até um pouco mais tarde, né? Eu tenho visto alguns jogadores de destaque aí com 37, 38, eles estão na longevidade bacana no esporte, né? Olha, eu acredito que todo esporte atualmente, com o advento aí da preparação física e eu posso dizer, da técnica mais apurada, está fazendo com que atletas com uma idade maior, né, mais elevada, consigam manter o rendimento. É claro que você vai adequando um pouco a sua característica, mas você consegue jogar em alto rendimento. Eu joguei até 32 anos não com alto rendimento, né? A gente não pode falar que nos últimos anos da carreira você está rendendo da mesma forma como no auge, mas joguei bem até os 32 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia você consegue render bem por volta de 35 anos. O handebol não é diferente. A gente tem aí atletas que conseguem manter um bom rendimento com um pouco mais de idade. Em relação à seleção brasileira, você fez seleção de novos, chegou na principal, conta um pouquinho dessa parte da sua carreira. A gente começou a participar de competições interestaduais aqui no Brasil em 1980, 1981 começou a ter essa organização. E aí, em 1982, a gente participou de uma primeira seleção que ia até 21 anos, a gente tinha 17, 18 na época, mas a competição era até 21 anos. Foi a primeira seleção brasileira que a gente participou. Depois disso, teve em 1987,
a primeira vez que o Brasil foi disputar um campeonato mundial. Na época, os campeonatos mundiais eram divididos em categoria A, B, por conta não de qualidade técnica da equipe, mas pela quantidade que cada campeonato comportava. Então, o Brasil entrou pela primeira vez numa competição, em 1987, depois em 89 eu continuei ainda na seleção adulta, fomos disputar um Pan-Americano em Cuba, e em 91 foi a última vez que eu acabei sendo convocado para uma seleção também para disputar um Pan-Americano. E aí, nesse meio tempo, você virou um aluno da Escola de Educação Física da USP e começou a mostrar toda a sua categoria lá nas quadras universitárias. Categoria nem tanto, né, Ari? Era mais força do que categoria. Mas sem dúvida nenhuma. Exatamente. Mas, na verdade, o esporte universitário na época era muito legal, muito prazeroso. E nós, na USP, não é, Ari? Tínhamos a grande característica de não, vamos dizer assim, vender uma vaga para você poder jogar e ter um regimento para a sua escola, não. A nossa equipe lá era formada por jogadores que estavam matriculados na Universidade de São Paulo, fazendo o curso, e aí quando eu entrei eu comecei a jogar o esporte universitário também, e foi um período muitíssimo legal. Tinha os jogos universitários, que tinham outro formato do que tem hoje em dia, eram todas as modalidades juntas, e só podia jogar os jogos universitários quem estava, né, participando dessas equipes. Então foi um outro período, foi de 83, Ari, eu entrei em 83, né, até 1987, que eu fiquei jogando os jogos universitários aí, foi muito legal também. E depois, logo em seguida, você fez o curso técnico com o Simões, na USP mesmo? Exatamente, a gente se formou em 86, você se formou uns anos antes, né, Ari? Você 84. Se formou em 84, em 86 eu me formei, depois fiz o curso técnico. Nessa época eu já começava a pensar numa sequência de carreira, porque o handebol, hoje em dia também é difícil você viver exclusivamente do handebol, né? Não do handebol em si, mas eu quero dizer como jogador. Eu vivo do handebol. Tudo que eu tenho na minha carreira de professor de educação física hoje em dia, eu devo ao handebol. Tudo veio do handebol. Mas naquela época, em 86, no curso técnico, eu já começava a ver a possibilidade de dar uma sequência como técnico, aliar a minha parte de jogador como técnico. E aí foi realmente uma boa escolha que eu fiz e eu consegui desenvolver minha carreira muito em cima do handebol. Legal. No Confraria dos Esportes dessa semana, a gente está conversando com o Carlos Alberto De Simone, uma grande figura, um cara que sabe muito de handebol. A gente vai fazer uma pequena pausa e volta já para o segundo bloco. Segura aí que a gente está voltando. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com o Carlos Alberto De Simone, ex-presidente da Associação Atlética Acadêmica Rui Barbosa, sim senhor, meu presidente, e um grande especialista em handebol. De Simone, você estava falando no bloco anterior da sua carreira na universidade, enfim, em clubes. Você passou por uma contusão séria, né? Eu lembro que você fez uma cirurgia com o doutor João Gilberto Carazato. Até isso, a medicina esportiva também traz um pouco mais de longevidade hoje em dia, né? Putz, ali, sem dúvida nenhuma, né? Atualmente, a técnica cirúrgica para diversos tipos de lesão, ela faz com que o atleta consiga ter uma longevidade absurda. Quando você fala dessa cirurgia, eu tive uma lesão no cotovelo muitíssimo séria, isso daí em 1980 e, vamos precisar aqui, 84, né? E aí foi uma lesão que eu demorei 1 ano e meio para me recuperar dela, uma cirurgia que nunca tinha sido feita, o doutor Gilberto Carazato fez pela primeira vez, e ele já me conhecia, ele era meu médico pelo Banespa, depois pela seleção brasileira, e ele fez a cirurgia visando a minha recuperação para eu continuar jogando. E realmente deu certo, eu continuei a minha carreira, enfim, muita fisioterapia, muita determinação para recuperar. Outro dia eu fui num programa aí falar sobre lesão no esporte e atleta de alto rendimento. E os fisioterapeutas que me desculpem, os caras não gostam de falar, não sei o quê, mas rapaziada, para você ser atleta de alto rendimento, você tem que ter umas 3, 4 cirurgias, porque aí você é um bom atleta, né? Um cara que tirando o nosso grande Pelé, o Ari, que nunca teve maiores lesões, bicho, para você ter alto rendimento, se você não operar bem, não tem condição.
É muito difícil. O esporte de rendimento não é saúde, né? É competição, Não, é uma não. carreira, a gente sabe que vai fazer parte isso aí, né? Não, é isso mesmo. Eu tive a cirurgia no cotovelo, que foi muito séria, e depois eu tive uma lesão no joelho, LCA. E aí quem me operou foi o doutor Gilberto Camanho. Então os médicos Gilberto estão aí na minha carreira. O Gilberto Camanho, Ari, ele me cortou dos Jogos Pan-Americanos de Havana, em 1990. Ele ligou para o técnico, para o Simões, e falou: Simões, eu vou operar aqui o De Simone, então não dá para ele ir. Eu estava um mês antes de embarcar. E aí, Ari, o doutor Camanho falou o seguinte para mim: ele falou, De Simone, eu não vou te operar para você ficar bom. Eu vou te operar para você jogar o mais rápido possível. Aí você vai jogar, você acaba se machucando de novo, você volta quente, opera de novo, e é assim que vai, meu amigo. E a vida de esportista é assim. Foi um choque para mim na época de eu ter essa, como é que eu posso dizer, essa realidade, frente a essa realidade do esporte de alto rendimento, mas é uma escolha. É uma escolha. Então, todo atleta de alto rendimento, vocês podem ter certeza que vai falar de dor, vai falar de superação, vai falar de lesão, vai falar de cirurgia e recuperação, né? Não há como fugir disso. Se a gente falar em alto rendimento, é difícil a gente não falar de seleção brasileira. Seleção brasileira teve seus melhores momentos com dois técnicos estrangeiros, né? O Moulton e o Jordi Ribeira, né? O Jordi que esses Ribeira, caras perfeito. trouxeram de proveito, de subir o degrau aqui para os técnicos brasileiros? Olha, Ari, vamos falar do feminino primeiro. O Morten Solbach, um dinamarquês, a filosofia do jogo, né? Ele acabou mudando muito a forma de jogar. E aí, uma outra coisa que ele fez um projeto com a Confederação Brasileira que foi desenvolver uma certa história no handebol feminino. Então, ele fez com que as pessoas do handebol, as meninas do handebol, gostassem mais, se interessassem mais pelo esporte. Ele aliou muito bem a parte técnica do esporte com as jogadoras que ele tinha em mãos. E uma terceira coisa que ele fez, que foi muito importante, ele conseguiu com a Confederação Brasileira um convênio com algumas equipes europeias. O Győr, que é uma equipe da Hungria, foi uma dessas equipes, que pegou 7 jogadoras, botou nas suas equipes, jogadoras com uma grande qualidade técnica, e aí essas jogadoras continuavam treinando. Então, praticamente já era uma parte da seleção que estava sempre em treinamento. Quando você tinha a competição, você agrupava outras que também estavam atuando na Europa, e isso deu toda a diferença de ganho de qualidade. Aliado a isso, o Morten, ele mudou a forma do Brasil jogar. Uma defesa mais baixa, mais 6-0, pela altura que as nossas jogadoras tinham, 2 goleiras muitíssimo boas, né? Que, nossa, fizeram toda a diferença na competição, e jogadoras conseguiam arremessar de 9 metros. Então, isso foi um diferencial que o Morten conseguiu fazer na seleção. E o Jordi Ribeira foi um outro tipo de trabalho. Ele fez acampamentos aqui, ele definiu alguns técnicos que trabalhariam com ele. Ele deixou claro para esses técnicos qual era a característica de jogadores que ele achava importante ter para poder render a seleção brasileira. Começou a fazer acampamentos pelo Brasil inteiro. Esses técnicos iam nos acampamentos, escolhiam aqueles jogadores, trabalhavam os jogadores da forma como eles queriam, e aí num período aí de 3 anos, por exemplo, quando os jogadores começaram a chegar à seleção brasileira, já tinham a forma como o Jordi Ribeira entendia o handebol. O handebol espanhol, um pouco diferente do handebol nórdico, por exemplo, né, que tem um pouco mais de qualidade, não de qualidade técnica, mas um pouco mais de passes elaborados, faz uma defesa um pouco mais aberta, enfim, um outro tipo de característica, e adequou os nossos jogadores a esse tipo de características. Dessa forma, o Brasil conseguiu também melhorar o seu rendimento, o investimento nas seleções era maior, a gente tinha um investimento e uma participação em atividades internacionais maior, então a seleção masculina também conseguiu jogar muito bem junto com o Jordi Ribeira, isso daí em 2007 até 2013, por exemplo, foi um bom período da seleção masculina, e a feminina culminou com o Mundial em 2013. E o melhor de tudo é que ganhou das donas da casa, né? Ganhar na final das donas da casa não é para qualquer um, não, né? Não, dizem que histórias, não é, Ari, dessa final. A final foi na Sérvia, né? Para quem está nos assistindo agora, e a final foi Brasil e Sérvia. A Sérvia não tinha tido nenhum título mundial, mas é uma equipe europeia e tem toda
a característica lá e a facilidade de estar na Europa e estar jogando muitíssimo bem. E o Morten comentou comigo que alguns minutos antes do jogo, o Djokovic não estava nesse dia lá, estava disputando o circuito do tênis, né? Novak Djokovic, para quem não sabe aí, é nosso grande tenista, é o número 1 do mundo e assim por diante. E aí tinha um telão, eu não sei o que ele falou, tá certo, Ari? Apesar de entender muito bem Isso eu vou te perguntar daqui a pouquinho, que você fala sérvio como poucos. Mas ele falou lá as palavras, o ginásio quase foi abaixo, e mesmo assim as meninas entraram em quadra, né? E conseguiram ganhar da Sérvia. Foi muito bom. E o Morten tá voltando, né? Ele tá agora com o pessoal de Minas Gerais, lá de Uberlândia, né? Do Praia Clube. Isso, ele acabou encerrando o contrato dele com a Confederação Brasileira, ele foi para Angola, ficou um grande tempo na Angola e agora está voltando aí para o país. A gente não sabe se ele vai, porque temos um outro, o Gadenas, que atualmente é o técnico da seleção brasileira, um espanhol, a gente não sabe qual que vai ser a sequência disso. Mas o Morten é um grande técnico, se ele voltasse à seleção brasileira, seria realmente muito bom para todo mundo. O handebol é um pouquinho fora da curva, né? A gente não vê os outros esportes, pelo menos esportes coletivos de alto rendimento, com técnico estrangeiro, não é muito bem visto no Brasil, parece, com exceção de alguns clubes de futebol, hein? Isso aí é uma... A gente não sabe se é um bairrismo, Ari, ou se realmente é uma realidade. O que eu posso falar para você de conhecimentos que eu tenho, o nosso voleibol, Ari, ele é muito bem estudado pelos brasileiros. Então, a gente tem uma qualidade técnica dos nossos técnicos muito elevada. Então, realmente é difícil, eu não sei se aceitar, ou então você tem um técnico de fora que vem aqui e tem alguma novidade. No handebol, não é tão assim, não. No handebol, um dos nossos gargalos é a qualidade de bons técnicos que nós temos no país. A gente pode ter algum técnico aqui com a mesma qualidade técnica do Morten? Até podemos, né? Mas em quantidade nós não temos. E aí o Morten tem uma experiência internacional muitíssimo boa, o Gadenas também, apesar de não estar indo tão bem na seleção brasileira, e o Jordi Ribeiro é outro cara também de ponta. Foi campeão europeu com a Espanha, foi campeão mundial com a Espanha. Aliás, o Jordi Ribeiro, ali, ele deixou a seleção brasileira, contratado diretamente pela Federação Espanhola de Handebol. Então, vocês verem o nível técnico, tanto do Morten quanto do Jordi Ribeiro, e o handebol não tem nenhum problema, não, quanto a ter um técnico estrangeiro dirigindo as suas equipes principais. Isso é importante, né? A gente tirar alguns tipos de vício que a gente tem, aí, algumas ideias meio tortas, o handebol firme e forte nisso. Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com Carlos Alberto de Simone. A gente vai fazer uma pausa novamente e voltamos para o próximo e último bloco daqui. Ó, um instantinho, já. Segura aí que eu já estou voltando. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Eu converso hoje com Carlos Alberto de Simone, especialista no handebol. Carlos Alberto de Simone, me fala uma coisa, você também está no handebol escolar há muito tempo, trabalhando já há um bom tempo no Colégio Bandeirantes, é isso? É isso mesmo, Ari. É uma outra história, rapaz, completamente diferente e é legal a gente estar passando isso para vocês. Minha vida foi formada pelo handebol de alto rendimento nos clubes, seleção e essa história toda. Porém, a vida financeira não é tão assim. Então, eu fui ser professor de educação física. Gosto muito da atividade física, acho a atividade física fundamental para o ser humano. E aí passei para essa situação da educação física. Estando na escola, foi me apresentado o esporte escolar. Primeiros 2 anos eu entrei nas duas escolas ao mesmo tempo, Ari. Eu entrei em 92, tanto no Dante Alighieri quanto no Colégio Bandeirantes. No Dante Alighieri eu fiquei até 2011 e no Bandeirantes eu continuei minha carreira inteira, estou lá já há mais de 30 anos. E nos dois colégios tive a mesma situação, Ari. Quando você se transporta do handebol de alto rendimento dos clubes para o handebol escolar, você tem uma falsa ideia de que você vai poder implementar as mesmas coisas que você tem no clube no handebol escolar. E aí você se frustra, porque você não consegue. É outro tipo de encarar a situação de jogo, a disponibilidade que você tem para poder treinar, fazer as coisas. Então eu tive 2 anos de frustração, porque eu falava as coisas, eu falava, pô, não é possível. Pô, lá no clube dá certo, aqui na escola não dá certo. Mas depois eu entendi qual era a situação,
fui atrás, estudei, me capacitei para poder ver as melhores opções para o handebol escolar, e aí comecei a ter rendimento, e também, hoje em dia, eu consigo, apesar de eu não ser mais técnico, né, antes da pandemia foi o último ano que eu fui técnico de handebol escolar, em 2019, né? E agora, quando nós voltamos, eu não tenho mais dirigido as equipes. Mas aí eu consegui adequar a técnica que eu tinha do handebol, do alto rendimento dos clubes, aliado à atividade escolar. Foi muito legal. Hoje em dia, o esporte escolar é muito bem desenvolvido. Nós temos aí várias escolas em São Paulo que trabalham muitíssimo bem. Pelo Brasil inteiro, a gente tem muita escola que é não patrocinada, mas que é apoiada pelas prefeituras ali, e tem times de altíssima qualidade. Então, hoje em dia, o esporte escolar no handebol, ele está bem constituído, é muito legal jogar, tem equipes de alto rendimento, tanto no feminino quanto no masculino, em várias idades, então está bem estruturado. E é um esporte que, no ponto de vista motor, ele é razoavelmente simples, né? A bola Perfeito. cabe na mão, você pode fazer gol, que o brasileiro gosta da atividade do gol. Ele é uma sequência, basicamente, da queimada, né? O movimento é muito Perfeito. parecido. Então é fácil de a gente pegar o gosto pelo jogo, né? Perfeito, Ari, perfeito. Sua fala agora foi impecável. Aliás, o senhor é um cara que fala muitíssimo bem, tá certo, Ari? Mas é isso aí. O handebol é muito fácil de jogar, Ari. Você falar para mim, Desmond, mas é fácil não, pô. Jogar em alto rendimento é difícil, sem dúvida nenhuma. Mas você jogar handebol, você aprender, você estimular as crianças a jogar é muito simples. São 3 habilidades motoras básicas, né? O correr, o saltar e o arremessar. Não tem nenhuma habilidade construída, você consegue segurar a bola na mão, o alvo é grande, porque o gol ali é maior do que uma cesta de basquete ou uma bola de voleibol, por exemplo, né? E não tem essa situação da habilidade com os pés. Então, o handebol, para você poder praticar, realmente ele é muito fácil, por isso que ele é muito jogado nas escolas. Mas, infelizmente, a gente não consegue ter essa mesma evolução em quantidade e qualidade técnica para o alto rendimento. Em relação a municiar os clubes, as ligas escolares têm esse papel ou não? Ou acontece por acaso mesmo? Por acaso, ali. Isso é uma coisa que tinha que ser um pouco mais, como é que a gente pode dizer, coordenada, né? Hoje em dia a gente já tem uma situação que muitas competições escolares não permitem que atletas federados participem. Eu acho isso que é um erro total. Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu bato nessa tecla. As pessoas falam, não, mas o cara que joga no clube já tem o espaço dele na federação, o cara que é escolar não vai poder competir. Eu acho que não. Eu acho que uma coisa só eleva o nível técnico da outra. Então, se você ter pessoas que são federadas jogando no esporte escolar, vai elevar o nível do esporte escolar. Mas, como você falou sobre essa correlação do esporte escolar e dos clubes, hoje em dia acontece por acaso. Ali é difícil você ter escolas que consigam fazer o seu aluno jogar na escola, manter um nível acadêmico legal e também participar do clube. Uma coisa não é tão assim bem organizada, então acabam as pessoas que jogam no clube não participando das melhores escolas do estado. Estou falando isso aqui mais em São Paulo, né? Então essa realidade ela ainda não está muito bem coordenada como eu acho que deveria ser. Você falou de oportunidades e tudo mais. Você teve uma oportunidade, abraçou, muito bem abraçado, que foi de virar comentarista da ESPN. Putz, Ari, foi bem legal. Em 1996, a gente teve o campeonato em Kumamoto, no Japão, e aí a pessoa queria começar a trabalhar na ESPN, teve lá algum problema e tudo mais, e convidaram o Checha, o goleiro do Pinheiros. Goleiro. Exatamente. E aí o Checha, muitíssimo meu amigo, ele ligou para mim e falou, Simone, putz, meu negócio não é ficar falando, eu sei que você fala bem, tudo, que você é da área, você não quer falar com os caras? Enfim, fui lá, primeiro dia com o João Palomino, diretamente de Kumamoto, né, a gente aqui, a transmissão lá do Japão, começamos a falar, o pessoal gostou, putz, segui carreira e foi muito legal. Foi um outro ramo. Parceiro, o Cledino. Aí depois logo depois o Cleidi entrou na televisão e a gente acabou ficando durante muitos anos fazendo o jogo. Hoje em dia não tem a quantidade de jogos que eu gostaria que tivesse realmente, mas até, olha, Ori, de 96 até 2009, a ESPN Brasil transmitiu tudo quanto foi jogos de handebol e uma boa parte delas eu fiz com o Cleidi Oliveira.
Então Eu foi um confesso outro que eu legal, assisti os muito jogos legal. para ouvir principalmente a sua tradução no momento do pedido de tempo. Ari, eu vou falar para você uma coisa, Ari. Um dia começou brincando com isso, rapaz, aí o negócio foi pegando e as pessoas começaram a me mandar mensagem falando isso. Desse mundo, como é que você fala tanta língua e tudo mais? Pô, para quem está em casa, pessoal, é o seguinte: tempo técnico. Aí o Cledi, que é muito brincalhão, vocês não têm ideia como aquele cara é brincalhão, né? E aí ele chegou e falou para mim antes do jogo, falou que ele falou, quero ver você falar aí o russo. Pô, e você me conhece bem, Ari? Eu falei, não tem nenhum Isso é problema, fácil. Cleide. Eu falei, isso é fácil, né, Cleide? E aí, o que eu pensei na minha brincadeira, né? Falei, pô, mas quem vai entender e saber se o que eu tô traduzindo é verdade ou mentira? Eu falo eu e acabou, tá certo? Pô, aí, a hora que eu falei isso na transmissão, o pessoal atrás das câmeras ali, nossa senhora, o nego rolava, achava, pô, fora de série, não sei o quê. E aí comecei, enfim, e ficou uma característica aí. Eu tenho um amigo chinês, Ari, contar para vocês aqui uma coisa, só para mim e para você, que ninguém nos escute, Ari. Lucas Liu, ele é chinês e fala mandarim, aquela história toda. Ele sabe que eu não sei nada de mandarim. Aí tava jogando Brasil e China. Pô, tempo técnico, Ari, o chinês começou a falar e aí eu comecei a falar, pá, 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 pá. Aí ele me manda uma mensagem, falou, Simone, no começo eu achei estranho, eu falei, será que o Simone tá falando chinês? Eu falei, porra, Lucas, que chinês, rapaz, sabe que eu sei falar chinês? Enfim. E aí o meu filho brinca também com alguns amigos dele, fala, não, meu pai fala muito bem sueco, dinamarquês, polonês, ele ficou muito tempo lá na Europa, mas é tudo brincadeira, pessoal. Eu falo português, falo inglês aí, e o Fala espanhol um randebolês, pouco. né? Essa língua E o universal, a gente não randebolês, entende. rapaz, o randebolês a gente se vira, né, Ari? O nosso tempo é curto, né, Simone? Eu queria que você fechasse falando de um acontecimento da última semana, cara, de um grande Sim. personagem do handebol brasileiro que infelizmente nos deixou, coordenador do Esporte Clube Pinheiros, o Sérgio Hortelã. Exatamente, Ari. Infelizmente é uma realidade. O Hortelã foi muito próximo a mim, a gente pegou as primeiras seleções brasileiras juntos, aquela carreira que eu falei para vocês de seleção, eu e ele sempre estávamos juntos. Então o pessoal achava que a gente era irmão, porque a gente era muito parecido na época e tudo mais, enfim. Então a gente era bem próximo. Há bastante tempo ele já sofria de um problema aí, de uma leucemia, um tipo de um câncer aí que é bem agressivo e tudo mais. Tentou fazer tudo possível para ficar bom, mas acabou, infelizmente, aí nos deixando. Um cara fora de série, como jogador, foi realmente uma figura ímpar, muita determinação dentro da quadra. E por um problema de saúde, ele perdeu um rim nos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, e aí, bem no começo da carreira ainda, e aí resolveu virar técnico. E como técnico, foi um ícone no esporte. Fez muito daquela situação que eu falei para você de bons técnicos, e ele elevou muito o nível técnico, né, do handebol no país, um cara fora de série, como pessoa, como amigo, só tenho boas lembranças dele, uma família maravilhosa que ele teve, uma esposa, 3 filhas, então um cara que deixou um legado muito importante, criou uma quantidade enorme aí de atletas, e vai ficar na mente de todo mundo que é do handebol como uma boa pessoa, um cara que fez muito e que amava. A vida dele era o handebol, e aí, enfim, a gente fica triste pela ida dele, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por ter compartilhado momentos com ele e saber que tudo aquilo que ele fez para o esporte deu frutos, e muitas coisas que nós temos hoje em dia no handebol se deve aí ao nosso grande Sérgio Hortelã. Legal. Carlos Alberto de Simone, muito obrigado pela sua participação, muito bom falar com você, apesar da distância. Manda um beijo aí para a dona Aide Lapaclaro e também para a sogra, dona Neire. Você tem uma sogra que é uma grande escritora como que, fugiu, crônicas, eu lembrei. Escritora de coisas, Exatamente, dona Neire Lapa. Dona Neire Lapa, claro. Meu, Ari, pô, prazer enorme estar com você. Pô, passou aí voando, não é verdade, rapaz? A gente podia estar falando muito mais tempo ainda. Numa outra oportunidade, se vocês quiserem, vai ser um prazer estar aí e falar com vocês novamente. Valeu, Ari, muito obrigado. Parabéns pelo programa e para todos aí do Confraria que têm acompanhado aí esse espaço para falar do esporte aí. Valeu, pessoal. Beleza. Confraria, então, teve a honrosa presença do Carlos Alberto de Simone. A gente tem encontro marcado na próxima semana. Você que ainda não se inscreveu no canal, ó, se inscreve aí, curte e compartilha com os amigos. Obrigado e até a próxima.